Por que que as mulheres, muitas vezes, da Zona Leste não estão contadas na história do SUS? Ou as mulheres, né, aí em Minas Gerais ou outros estados por todo o Brasil, as histórias de mulheres que nem sempre foram visibilizadas não estão contadas. É por isso, né, que veículos como Nós Mulheres da Periferia existem e outros movimentos. Nós Mulheres da Periferia é um veículo de comunicação criado por 9 mulheres negras e periféricas em 2014. A morte, o tabu da morte para a periferia, para a mulher negra, ele muitas vezes é diferente do que para a população branca. Porque aqui na Quebrada, qual que é o tabu da morte? Eu não posso nem perguntar quem matou meu filho, né? Que isso pode também significar um risco para a própria família. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela é paulistana, é escritora e jornalista. É cofundadora do Nós Mulheres da Periferia, onde atua hoje como jornalista e gestora de comunidade e distribuição. É também uma das autoras do blog Morte Sem Tabu, repórter da agência Mural de Jornalismo das Periferias. Escreveu os livros Vão, Trens, Marretas e Outras Histórias, editora Patuá. É coautora das coletâneas Chão Vermelho, editora Urutau, e Longe de Monte, Carlo, edição independente. Heroínas dessa história, editora Autêntica, e Queixadas, Por Trás dos 7 anos de greve, editora independente. No Minas Negras Gerais de hoje, eu entrevisto a jornalista Jéssica Moreira, que vai falar para a gente sobre o nascimento do Nós. Ocolofé. Ocolofé Alorum, salve, vai? salve. Salve, salve. Tudo bem, chegando aqui, muito obrigada por esse convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, Minas Negras Gerais. Muito bem. Você conhece Minas? Sim, não só conheço, como eu adoro Minas. Minas, para mim, é mais que estado geográfico, né? Eu penso assim, Minas é um pouco assim, estado de alma, né? Como é que você está hoje? Tô meio Minas, hoje eu tô meio Minas, inclusive. A gente diz que Minas é um estado de espírito. Estado de espírito, exatamente, né? E aí eu acho que a minha família materna vem de Minas Gerais também. Olha. Então tenho raízes, né, em Minas Gerais, que sou muito orgulhosa, né? Que eu gostaria de conhecer muito mais ainda Minas, né? Estado que eu amo muito mesmo. Jéssica, olha só, você é cofundadora e coordenadora do movimento Nós, né, Mulheres da Periferia. O que exatamente é esse movimento, como e quando surgiu e quais são os objetivos? O Nós Mulheres da Periferia é um veículo de comunicação criado por 9 mulheres negras e periféricas em 2014. Hoje em dia, nós nos mantemos, né, 6 mulheres continuaram, né, no Nós Mulheres da Periferia, e a gente mantém uma redação jornalística, né, um veículo de comunicação para escrever histórias sobre nós, mulheres negras e periféricas. O grande objetivo do Nós é escrever histórias que antes não eram visibilizadas pela chamada grande imprensa, e que também mostrar o nosso jeito de ver o mundo, né? Então, qual é o jeito que a gente vê política, que a gente vê esporte, que a gente vê cultura, que a gente vê, né, a questão comportamental, tudo. Nós falamos sobre tudo no Nós, nos pretendemos, né, como um veículo de comunicação que fala sobre todos os assuntos, mas que tem um marco zero. E esse marco zero territorial é a periferia, são as periferias, né? Então, a gente entende que podemos falar sobre todos os assuntos, sejam eles locais, nacionais ou até mesmo internacionais, mas sempre com a nossa lupa, que é de mulheres negras, periféricas, mulheres que vivem essa realidade, né? Que é da sobrevivência, mas também de muitas potências, né? Dentro das periferias. Então, a gente
surgiu lá em 2014, porque existia um gap gigantesco, né, na chamada grande mídia, das nossas histórias, e quando essas histórias estavam no ar, elas eram muito estereotipadas, né? Então você via, tanto nas novelas, nos programas de auditório, ou até mesmo em entrevistas, dizeres, né, sobre a mulher periférica, num lugar muito generalizado. A gente não se via nas capas de revista, não se via na mídia, de maneira alguma. Hoje a gente percebe que muita coisa avançou, mas ainda tem passos muito longos para se dar quando o assunto é a presença das mulheres negras e periféricas na produção de conteúdo de maneira geral. É claro que a internet, às vezes, ela esse espaço, né, que ajuda a gente, mas também é um algoz, porque tem muitos desafios algorítmicos e tudo mais, mas, por outro lado, a gente conseguiu ocupar um espaço que a gente não conseguia, né, na televisão ou em outros veículos, a partir da internet, com a criação de um site jornalístico e também, né, canais nas redes sociais, e claro, né, contando histórias que não estavam sendo contadas. Bom, atualmente, né, é muito comum que a gente encontre mulheres nas mídias sociais, né, como você acabou de citar, que se autodenominam como mulheres negras e periféricas. Né? Elas assumem uma identidade. Então, seria essa uma forma de colocar uma identidade de representatividade em voga? O que é que você diz sobre isso? Eu acho que, desde que nós criamos o Nós, lá em 2012, aconteceram muitas coisas que foram fortalecendo o lugar dessa identidade enquanto mulher negra e periférica, né? Porque, embora a maioria das mulheres periféricas sejam negras, também há outras mulheres periféricas que também não são negras, né? E vice-versa, né? Há mulheres negras que não estão necessariamente numa periferia territorial, mas a gente reflete periferia, inclusive, para além da questão territorial geográfica, né? Periferia tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, em nossa sociedade, pode estar à margem, né? Então, hoje, enquanto população negra, a gente muitas vezes está à margem, né? Muitas vezes, infelizmente, ainda estamos, né? E aí a gente vê isso nos números de desemprego, infelizmente também no genocídio da população negra, jovem, periférica, a gente vê isso em muitos números, né? População carcerária, a mulheres empregadas domésticas, enfim. E muitas coisas aconteceram de lá para cá, né? São 8 anos aí que a gente, né, desde que a gente se lançou, um movimento muito forte. Claro, o movimento negro sempre foi muito forte, mas diante de cotas raciais, da entrada de muitas mulheres na universidade, alcançando o ensino superior, a gente criando não só o Nós Mulheres da Periferia, mas outros, né? A gente olha o trabalho feito pelo Blogueiras Negras, pelo Guelé10, pelo Alma Preta, vários outros veículos de comunicação periférica, vão trabalhando e fortalecendo essa identidade, assim como também a cultura, que é essa mão que vai ajudando, né, a gente a entender. Então, aqui na periferia de São Paulo, a gente teve uma efervescência de saraus, de grupos teatrais, e essas pessoas começaram a representar as populações negras, as histórias negras. Então, não é só a via da comunicação. O Nós Mulheres da Periferia, ele surge num contexto onde a cultura também está sendo muito negra, onde as pessoas têm se colocado na música, no teatro, em várias vertentes culturais, né? Então, eu acredito que essa identidade se fortaleceu. Não é que ela não existia, mas ela se fortaleceu e se ampliou. Mais mulheres se vendo como mulheres negras, colocando ali, né, no IBGE, no censo, como mulheres negras. Mais pessoas que moram nas periferias, inclusive, se entendendo como negras, porque hoje vem uma peça de teatro ali, vêm outras mulheres com seus cabelos, seus turbantes, suas tranças, e aí isso tudo vai fortalecendo você. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, né? Os desafios continuam,
mesmo com representatividade. A gente vê, né, hoje na Globo, a gente tem a Maju Coutinho, outras jornalistas negras que estão nesses espaços, são muito importantes para nós, né, Thaís Araújo e tal, mas ainda a gente tem um racismo estrutural. A representatividade é muito importante, porque vai fortalecendo a gente, mas o racismo estrutural ainda continua na nossa sociedade, precisa, né, sempre ser debatido. Mas, concordo com você, a gente viu, sim, uma crescente de mulheres se auto-identificando e reconhecendo, né, a sua negritude, seja na sua cor da pele, nos seus cabelos, nos seus traços, na sua ancestralidade mesmo. Você, em sua palestra, você fez uma palestra no Girls Talk, né, no Capão Redondo, e aí você descreveu um pouco sobre sua trajetória de vida. Além disso, o seu testemunho, né? E você falou sobre o apoio da sua família, né? Aquela ideia de intercâmbio para a Austrália. Mas o jornalismo, além dessas portas e a possibilidade de começar mesmo a sonhar com esse intercâmbio, ele me abriu para a minha história. Ele me abriu para me enxergar enquanto pessoa, enquanto mulher periférica. Antes de entrar no curso de jornalismo, eu nem pensava sobre isso. Para mim, o jeito que a grande mídia falava sobre o meu bairro estava suficiente. Lugar de medo, de violência, precariedade, falta tudo, falta cultura, falta educação. Para mim estava bom. Mas aí eu comecei a pensar a minha identidade, pensar realmente o que era o meu bairro. E nesse processo, eu encontrei mais 50 jornalistas pensando as suas periferias, no blog Mural. E foi nesse processo que eu me tornei jornalista comunitária de Perus. E, de repente, eu, que achava que Perus era só esse bairro violento, com precariedade, se tornou um lugar cheio de potência. Perus cheio de movimentos culturais, cheio de movimentos sociais. Ali, então, eu comecei a encontrar a minha identidade, a minha história. Na ocasião, você também cita o seguinte: todos os direitos da periferia de São Paulo foram conquistados por mulheres. E aí, com o intuito da busca pela própria dignidade e identidade. Nesse interim, você e 8 amigas criam o Movimento Nós, né? Assim como outros tantos movimentos são criados, né, paralelo ao de vocês, a partir das narrativas de mulheres periféricas. E aí, quais as perspectivas de um movimento como esse, tendo em vista que a gente ainda vive num país segregador e racista? Eu acho que é importante a gente sempre citar essas lutas comunitárias para dizer que quando a gente avança, a gente não avança sozinho, né? Então, nada que a gente consegue, enquanto sujeito periférico, a gente consegue pela meritocracia. Eu, particularmente, não acredito nisso e sempre atuei muito em coletivos, movimentos, coletividades, principalmente de mulheres. E o que eu sinto, e essa história, né, que você acabou de citar, eu fiz um intercâmbio para a Irlanda, mas eu sonhei esse intercâmbio junto com a minha família, depois, posteriormente, junto até com a comunidade, né, eu lembro que o jornal local fez uma matéria, e até hoje as pessoas me chamam para falar em escolas, para falar como é que foi minha experiência. Já atuei no cursinho popular do meu bairro, dando aulas de inglês, e trazendo até, né, para essa outra língua, como é falar da nossa quebrada em outro lugar, né? Mas eu entendo que tudo isso é construído, desde o sonho até a realização dele, em conjunto, em coletivo. O meu pai precisou me ajudar pagando contas em casa para eu conseguir guardar dinheiro, né? Então ele me ajudou, tanto ele quanto a minha mãe me ajudaram, né, a proporcionar isso. Mas isso não é uma regra, né? A gente sabe que nas periferias, muitas famílias, os filhos precisam trabalhar muito cedo para conseguir sobreviver. Então não tem um caminho ou uma receita de bolo, né, como fazer. Mas eu sinto que todos os lugares que eu fui alçando na vida, eles dizem sobre coletividades,
os trabalhos todos que a minha mãe, enquanto mulher negra doméstica, manicure, pedicure, cabeleireira, costureira e todas as outras coisas, né, que ela já fez na vida, me ajudaram a me construir. E eu vejo que as periferias, elas têm muitas lideranças, tanto homens quanto mulheres, mas que as mulheres, elas sempre foram dianteira, né, nessas grandes lutas. Aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo do SUS. Qual que é o berço do SUS, do Sistema Único de Saúde? Zona Leste da capital de São Paulo, fundão da Zona Leste, mulheres se reunindo para conseguir um posto de saúde. Essa é o embrião, né, do que hoje a gente conhece. Essas mulheres, elas se uniam a médicos sanitaristas e assim eles iam experimentando um outro jeito de fazer saúde. Em outros cantos da cidade, você tinha os clubes de mães, na Zona Sul, por exemplo, aqui em São Paulo, clubes de mães onde as mulheres se reuniam dentro das comunidades eclesiais de base e elas discutiam direitos, elas discutiam moradia. Um outro exemplo ainda, aqui em Perus, que é meu bairro, onde nasceu a primeira fábrica de cimento do Brasil, teve uma grande greve de 7 anos. Essas mulheres não eram trabalhadoras da fábrica, só os homens, mas esses homens não conseguiriam fazer uma greve de 7 anos se essas mulheres não tivessem saído para trabalhar ou para apoiá-los. Então, a gente está falando nisso, que as lutas das mulheres são muito coladas à economia do cuidado também, né? E eu também tenho muito orgulho dessa história dessas mulheres aqui do meu bairro. Elas levantaram um movimento ecológico. O pó de cimento que caía da fábrica de cimento sujava toda a roupa. Gente, só uma mulher que é dona de casa sabe quão difícil quantas horas ela fica lavando uma roupa para cair o pó de cimento e sujar tudo, ela ter que lavar de novo. Se isso não é uma luta considerada feminista, né, isso precisa ser. E, enquanto isso, o movimento feminista estava rolando, né, isso estou falando de 1970, e essas mulheres estavam aqui. Por que elas não estão no livro didático, né? Por que as mulheres, muitas vezes, da Zona Leste, não estão contadas na história do SUS? Ou as mulheres, né, aí em Minas Gerais, ou outros estados, por todo o Brasil, as histórias de mulheres que nem sempre foram visibilizadas não estão contadas. É por isso, né, que veículos como Nós Mulheres da Periferia existem, e outros movimentos, né, o Nós não se considera um movimento social, mas é muito colado e conta histórias de movimentos sociais, como Mães de Maio, que a gente vai discutir violência, vai discutir a questão do luto da mulher negra, a partir, né, de uma Débora Silva, que está ali lutando pela questão e discutindo violência e segurança pública. Pegando o gancho nisso aí, você falou em luta, o blog Morte Sem Tabu, o que seria exatamente esse blog? Então, no Morte Sem Tabu, eu entrei em 2020, a convite da Camila Appel, que foi a criadora do Morte Sem Tabu, e hoje também a gente está com a Cíntia Araújo, que inclusive é de Minas Gerais também. É um blog que surgiu em 2014 pela Camila para discutir morte. Para discutir morte de uma maneira não estereotipada também. Porque falar de morte é duro, né? Falar de morte tá num lugar de um tabu. Porque as pessoas têm medo, as pessoas acham que falar de morte elas vão estar agorando, até que isso acontece. E a gente precisa, sem querer, e de uma maneira muito rápida, ter que falar sobre esse assunto. O luto, ele é uma questão de saúde pública, se a gente for pensar na pandemia. Então, em 2020, a Camila entendeu a importância de expandir os assuntos que ela já vinha tratando. Ela falava muito sobre suicídio, cuidados paliativos, vinha já fazendo um trabalho bastante interessante, né? E ela viu um texto meu que eu refletia sobre quem é que vai falar do luto coletivo das periferias na pandemia. Então, ela leu esse texto no Nós Mulheres da Periferia e falou assim: Jéssica, eu gostaria muito de fazer uma parceria contigo. Foi então que eu me tornei autora lá do Morte Sem Tabu, e a questão de mortes e luto sempre me atravessou muito. Eu vivi
a morte do meu pai e outras mortes, uma seguida da outra. Então, eu tive que me colocar, né, em contato com isso. Estar no Morte Sem Tabu fez com que eu refletisse de uma maneira um pouco mais profunda, escutando muitos especialistas, pessoas que vivem, né, esses lutos vários. E uma coisa que eu faço muito é trazer o meu olhar como uma mulher negra e periférica para discutir morte dentro desse espaço que está dentro da Folha de São Paulo. Então, é uma estratégia a gente pegar toda a reflexão que eu já faço no Nós Mulheres da Periferia e trago, né? Como eu te disse, a gente tem uma postura bastante crítica aos veículos de comunicação, né, de chamados de grande imprensa, mas a gente precisa ver de forma estratégica, então eu vi como uma estratégia colocar também os meus conteúdos ali no Morte Sem Tabu, e até aqui eu fiz vários conteúdos falando sobre pandemia e periferia, como o luto é uma questão de saúde pública, porque a cada pessoa que morre você deixa pelo menos 11 enlutadas. Isso quer dizer que hoje no Brasil a gente tem milhões de pessoas enlutadas que devem estar em sofrimento psíquico, com sua saúde emocional, mental. E qual é a política pública que a gente tem nas periferias para cuidar disso? É muito difícil. E quais são as políticas públicas que tem para olhar para as mulheres que perderam os seus filhos para a violência estatal? Falar do luto da mulher negra, né? Falar dos lutos da população negra. Então, várias vezes eu escrevi sobre a morte da Kathleen no Rio de Janeiro, sobre a morte do menino Miguel, em Recife, sobre essas várias mortes que a gente vem, infelizmente, acompanhando. E o que eu penso é que a morte, o tabu da morte para a periferia, para a mulher negra, ele muitas vezes é diferente do que para a população branca, porque aqui na Quebrada, qual que é o tabu da morte? Eu não posso nem perguntar quem matou meu filho, né, que isso pode também significar um risco para a própria família. Então, a gente tem que ir aprofundando, super importante, as reflexões que outras pessoas estão fazendo já, né, inclusive sobre os temas que já eram tratados no Morte Sem Tabu, mas eu chego para aprofundar mesmo essa questão, né, de territórios, raça, gênero. A saudosa escritora mineira de Sacramento, Carolina Maria de Jesus, ficou famosa mundialmente, né, com seu livro Quarto de Despejo. Ela foi uma mulher negra e periférica que viveu numa comunidade na cidade de São Paulo, e seu livro ela descreve o dia a dia de uma mulher negra e periférica. A produção do documentário Nós, Carolinas, foi inspirado nela? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós, Carolinas, é o nosso documentário no Nós Mulheres da Periferia, é a nossa primeira produção audiovisual, e ela surge a partir de um processo muito bonito, que era o primeiro ano do Nós. 2015, a gente foi contemplada por uma política pública de cultura aqui na cidade de São Paulo, chamada VAI, e aí nós conseguimos fazer oficinas falando sobre o que é o que é a mulher, como a mulher da periferia gostaria de se ver na mídia. Isso se chamava Eu, Mulher da Periferia, Desconstruindo Estereótipos. A gente nunca chegou falando o que é feminismo, o que é isso ou aquilo, nunca foi num tom professoral. Eu sinto que eu mais aprendi com as mulheres que a gente ouviu nessas oficinas do que qualquer outra coisa. Foram mais de 100 mulheres em 6 periferias da cidade de São Paulo. Eram encontros que a gente refletia sobre os estereótipos da mulher na mídia e também elas se autofotografavam ou desenhavam a si próprias ou as suas iguais. Com isso, a gente conseguiu, ao fim, né, desse processo, ter uma exposição muito bonita que ficou em cartaz aqui também na periferia de São Paulo, e essa exposição chamada Nós, por Nós, né, ela trazia tanto os quadros quanto os desenhos e os vídeos que nós fizemos com elas. A gente chegou em mais de 100 mulheres de 17 a 92 anos. Então, imagina, uma senhora que nunca tinha pegado numa câmera profissional antes, pegando a câmera, clicando,
tirando foto da sua amiga, né, também uma pessoa mais velha, e ouvir as nossas mais velhas, e a gente tem muito isso, né, de contar da nossa ancestralidade, e como que é ouvir as nossas mais velhas que estão aqui, no nosso território. E é muito especial contar isso para mim, porque essa exposição, né, eu levei a minha avó para ver. Então, a minha avó viu uma outra mulher, da mesma idade que ela, que na época 92 anos, e ela falou assim, agora eu entendi o que você faz. Quando você sai, você vai conversar com as mulheres, né? Então, é muito especial, né? A minha avó morreu faz 2 anos, então essa fala foi muito especial, porque a minha avó nunca me chamou de jornalista, ela falava, você sai para ouvir as mulheres. Então, eu fico bastante emocionada até quando falou disso, porque o nós, ele parte muito desse lugar da escuta, mais da escuta do que, né, da fala, assim, porque essas mulheres, elas têm voz. E tem uma poeta aqui de São Paulo, a Keila Rodrigues, que diz, é errado a gente dizer que a gente dá voz para alguém. Essas mulheres têm uma voz em potência. O que falta são ouvidos para ouvir. E então, fizemos esse processo, ouvimos as mulheres, 9 delas em profundidade. E depois ficamos com um material gigante, né? Porque, pensa, escutar 9 mulheres, todas com histórias super profundas. A gente falou, vamos fazer um documentário? Vamos fazer um documentário. E no meio do processo do documentário, uma delas faleceu. Era a dona Carolina. Você conhece a dona Carolina? Eu estou perguntando para você. Você conhece a dona Carolina? Você não conhece. Eu cheguei aqui em São Paulo, morava em Araraquara. Eu trabalhava na Santa Casa do Misericórdia em Araraquara. O tempo era uma fazenda, hoje é uma cidade, né? Lá tem preconceito, viu, bem? Lá tem o cinema dos pretos, né? Salão de baile, que é o 13 de maio, é dos pretos. Tá vendo? Você vai passear no jardim lá, então os pretos passam por volta, assim, sabe? Do jardim, fora. E eles, o branco, passa por dentro. A dona Carolina, uma senhora negra de pele retinta, que viveu no comecinho do século XX, que narrou pra gente cenas de racismo, como aquelas que você não podia passar por uma praça, assim, sabe? Essas cenas, assim, que você vê em livro, né? Nem vê em livro, mas nos nossos livros, a dona Carolina narrou, e a dona Carolina morreu. E aí a gente falou, a gente precisa homenagear a dona Carolina, e por coincidência, e claro, Carolina Maria de Jesus sempre nos atravessou como inspiração, e aí a Dona Carolina e Carolina Maria de Jesus se encontram, né, nesse documentário, porque o que nós fizemos é contar histórias de mulheres, assim como Carolina Maria de Jesus, que também contava a sua própria história, e a gente estava contando a história das nossas iguais, a gente também sendo da periferia. Então, sim, esse documentário homenageia Carolina Maria de Jesus, a gente até deixa, né, uma frase, mas coloca todas nós como Carolinas, inclusive a dona Carolina, que era aquela senhora que nunca tinha pego numa câmera profissional e que se fotografou e fotografou suas iguais também. Que maravilha, que maravilha. E, minha querida, a gente chegou ao nosso fim de entrevista. Tá bom? Minas Negras Gerais te agradece de coração pela sua participação. Espero poder contar contigo nas próximas vezes, em outras ocasiões, né? E gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas, Brasil afora. Diga lá. Muito obrigada pelo espaço, pela escuta. Para a gente é muito importante estar aqui, trocar e se aquilombar. A todas as mulheres e homens, pessoas negras de forma geral, eu desejo muita força para nós, que a gente continue contando as nossas histórias, porque entendendo o nosso passado, a gente se fortalece no presente e consegue mirar o futuro, né, como o Sankofa, né, que sempre olha um pouco para a sua cauda,
para dar esse impulso para o futuro, que a gente consiga sempre contar, rememorar, né, tudo do nosso povo, e a gente se fortaleça nesse presente, fortaleça aí o nosso afrofuturo também. Eu desejo de coração, porque é um ano difícil esse, que a gente esteja junto, com todos os nossos desafios, mesmo com nossas diferenças, que bom que temos, né? Somos diferentes, sim, mas que a gente continue aí firmes nos nossos propósitos, né? De acabar com o racismo nesse país tão violento, genocida, e nos fortalecer, mostrar nossas potências mesmo, que nós temos muitas. Certíssimo. Eu conversei hoje com Jéssica Moreira, de São Paulo, jornalista e escritora. Jéssica Moreira é prova de um Brasil preto, que dá muito certo. Força para nós! Pois. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Só se faz sainte à noite, não me lembre, eu te bem vi, conversar ela com outro, no rebal eu conheci. Conversar ela com outro, no rebal eu conheci. Que linda, dona Carolina.